Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas essa noite, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, fale ao nosso coração essa noite. Que não seja eu aqui à frente, sim, Senhor. Que seja o porta-voz da tua vontade. Uma vontade revelada através da Escritura Sagrada. Fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu resolvi pregar esse sermão essa noite. Um sermão muito apropriado para o tema que a gente está trabalhando esse mês. E é um convite para que a Igreja Presbiteriana de Pirituba seja uma igreja terapêutica, uma igreja que traga cura, tanto para os de dentro como para os de fora, uma igreja que traga a esperança ao desesperançado, aquele que não tem mais esperança. Uma igreja que seja uma igreja cuidadora, acolhedora, aconchegante. Esse convite que eu quero fazer a você essa noite. Existe uma igreja que recebeu o mesmo convite há 1966 anos atrás. A igreja dos Gálatas, na Galácia. Para tanto, convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E o texto diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com um espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Paulo faz um convite muito difícil a essa igreja. Paulo faz um convite desafiador a essa igreja, para que essa igreja fosse uma igreja terapêutica, uma igreja que transmitisse cura, tanto para os de dentro quanto para os de fora, uma igreja que trouxesse esperança, tanto para os de dentro quanto para os de fora. É esse convite desafiador, e já eu vou explicar o porquê esse convite é tão desafiador assim. Parece algo muito comum, uma igreja ser terapêutica, uma igreja transmitir cura, uma igreja ser acolhedora. Deve ser o perfil de toda igreja. Terapeuta é aquele que fornece tratamento ou cuidado médico a alguém. É o profissional que dá assistência com alternativas, buscando integrar o indivíduo ao meio, seja pelo físico ou emocional. A Galácia, onde hoje fica a região da Turquia, tem uma história bem interessante. Não sei quantos tiveram oportunidade de assistir um desses filmes, tanto o Gladiador como os 300 de Esparta. Mas se vocês prestaram atenção no filme, quem assistiu o filme, tanto existiam
gladiadores gauleses, como também no meio do exército dos 300 também existiam guerreiros gauleses. O gaulês era conhecido pela sua fúria, pela sua bravura. Ele era um homem destemido, pronto para a batalha. Era reconhecido por não ter medo da morte. Ele não tinha medo da morte. E durante o filme ele fala assim: eu abraço a morte, eu durmo com a morte, eu não tenho medo da morte. Era conhecido pela sua bravura, pela sua impiedade, por não ter problema nenhum em acabar com a vida de alguém, sem sensibilidade nenhuma, sem piedade nenhuma. Do jeito que você pedir para um gaulês matar alguém, ele vai seguir a sua ordem, vai matar do jeito que você pediu. E ele vai te perguntar com muita ou com pouca dor. E ele vai cumprir. Naquele tempo, cumpria à risca a ordem dos seus senhores. A região da Galácia foi formada por gauleses. Dá para você começar a entender a dificuldade, o desafio que Paulo impõe àquela igreja, para ser uma igreja terapêutica, uma igreja que transmita cura, uma igreja que transmita vida e não morte. Você começa a entender o desafio. Na região céltica, que ficava no sul da França, um grupo grande de gauleses saíram para conquistar uma terra, para ter uma nova terra. Finalmente eles chegam na região onde hoje é a Turquia, e ali eles invadem aquele lugar, eles conquistam aquele lugar, e ali se forma uma cidade. Os gauleses, depois conhecido como a cidade da Galátia, em português, Galácia. E aquela região era conhecida como uma região temida por todos, porque ali não tinha qualquer exército, não. Ali tinha homens que não tinham medo da morte e não pensavam duas vezes para tirar a vida de alguém. Porém, ao decorrer do tempo, Roma se torna um grande e poderoso império, e algumas coisas boas acontecem ali na Galácia. Através da cultura de Roma, algumas coisas boas acontecem ali naquele povo. O povo aprende a se vestir melhor, de uma maneira mais adequada. O povo aprende a comer de uma maneira mais adequada. O povo se torna um povo um pouco mais educado. O povo começa a entender o que é política. O povo começa a entender que eu não preciso diretamente matar alguém para resolver o meu problema. Eu posso negociar. Algumas coisas boas a cultura de Roma trouxe, sim, ali naquela região da Galácia. Porém, a quantidade de coisas ruins que aquela cultura ensinou para aquele povo é terrível. A gente pode ver na própria carta de Paulo aos Gálatas o resultado dessa influência romana na vida do povo. E o capítulo 5, nos seus versículos 16 em diante, diz assim. Deixa eu virar uma página aí da sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 16 em diante diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha só a influência romana que trouxe para aquele povo. São conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Somente alguns itens que eu falei aqui, alguns adjetivos que eu falei aqui, algumas qualidades negativas que eu falei aqui, pertenciam àquele povo de origem. E no caso era a bebedice, a glutonaria, a ira. Porque eles não tinham discórdia. Eles enfiavam a faca em alguém e acabou. Passava a espada, acabou. Eu vou discutir para quê? Se eu posso matar a outra pessoa. Era esse o raciocínio dos gauleses. E essa região na Galácia eram formadas de gauleses. Você começa a entender o desafio que Paulo dá a essa igreja. Uma igreja que tinha se convertido a Jesus Cristo, aceitado a Jesus Cristo, tinha uma vida transformada, mas ainda tinha resquícios da cultura dos gauleses neles. Agora, pedir para ser uma igreja que transmita cura, que tenha paciência, que transmita amor, generosidade, que traga esperança para quem não tem esperança, é um pedido muito difícil, muito difícil. Portanto, eu quero trazer alguns pontos para que a gente entenda como ter uma igreja terapêutica. Primeira coisa que a gente tem que entender é que uma surpresa indesejável pode acontecer. Uma indesejável surpresa pode acontecer a qualquer momento. O texto diz no versículo 1, a primeira parte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Uma surpresa pode acontecer. Alguém pode cair. E quando essa pessoa cair, ela vai se machucar, seja fisicamente ou emocionalmente. A vida dela vai ficar destruída no pó. E a gente tem duas opções: virar as costas para essa pessoa, fechar os olhos para o problema, ou querer resolver o problema na vida da pessoa. A gente vira as costas para a pessoa quando a gente chega para o pastor: pastor, tá vendo ali? Irmãozinho ali? Tá vendo irmãozinho? Resolve lá, pastor. Sendo que eu sou tão terapeuta quanto você. Uma surpresa indesejável pode acontecer. A gente tem que estar atento. Alguém pode cair. E quando a gente percebe isso, a gente tem que transmitir ajuda a essa pessoa, entregar ajuda a essa pessoa, esperança a essa pessoa. Temos que entender que alguma coisa inesperada e indesejável pode acontecer. Uma surpresa agradável, gostosa, num aniversário, a gente acordar com café da manhã na cama, ou em qualquer outro dia, é muito bom. Uma surpresa que a gente sonha em ter, mas uma surpresa indesejável ninguém quer ter. Mas alguém pode cair no nosso meio. E qual vai ser a nossa posição? Estender a mão ou não? Resolver ou passar a responsabilidade para o outro? O segundo ponto: de quem é a responsabilidade da terapia? O texto diz no versículo 1: vós que sois espirituais. Ou seja, as pessoas que andam no Espírito,
que geram um fruto do Espírito. Eu li com você o capítulo 5. Parei no versículo 21. Eu quero ler o versículo 22 até o versículo 25 com você. Vira mais uma vez a sua folha da Bíblia, no capítulo 5, no versículo 22 em diante, diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você percebe o desafio que Paulo está dando a essa igreja? Uma igreja que a essência dos seus membros não é de ter muita conversa, não. Não é de conversar muito, não. Uma igreja que antes de aceitar a Jesus Cristo eram pessoas depravadas, malvadas, que se envolviam com coisas erradas, com a política suja de Roma, exterminavam pessoas, que matavam pessoas que elas nem conheciam, eles eram contratados a matar romanos. Olha só o desafio que Paulo dá a essas pessoas. Versículo 24 em diante diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. De quem é a responsabilidade da terapia? É nossa, é minha, é sua. Vós que sois espirituais. Agora você pode falar para mim, talvez, espero que você não fale isso para mim, mas talvez você pode falar assim: pastor, eu não sou tão espiritual assim para cuidar de alguém. Infelizmente eu tenho que te alertar que você está doente espiritualmente. E você precisa de cura. E você precisa de ajuda. E se ninguém te dá ajuda, não fique esperando parado, não. Vai procurar ajuda. A igreja deve ser constituída dessas pessoas. Vós que sois espirituais. Pessoas que andam no Espírito, que são guiadas pelo Espírito, que transformam a vida de outras pessoas através da ação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas, através da sua vida. Minha oração é que a Igreja Presbiteriana de Pirituba, sem contar com seus pastores, seja uma igreja de espirituais. Amém? De espirituais. Vós que sois espirituais. Pois todo mundo espera essa posição do pastor. Mas Paulo convida a igreja a essa posição. Não aos seus líderes, mas aos seus membros. Em terceiro lugar, como deve ser este cuidado? O texto diz: corrigiu com o espírito de brandura. O confronto, ele é necessário. O confronto é necessário. Quando você vê que alguém está caindo em alguma falta, quando você vê que alguém está pecando, está tendo uma vida pecaminosa, é necessário o confronto, de conversar com essa pessoa. Mas como deve ser esse confronto? Um gaulês resolve isso rapidinho.
É sacar a espada e resolver. Agora, como a gente resolve esse confronto? Como a gente se posiciona nesse confronto? O texto dá a resposta com espírito de brandura, com longanimidade, com bondade, com mansidão, com domínio próprio, exercendo o fruto do Espírito. É assim que deve ser o confronto. É desta maneira que deve ser esse cuidado. Olhar com o outro, olhar para o outro com um olhar de misericórdia. De misericórdia. E entender, em quarto lugar, que eu sou tão falho quanto o outro. Em quarto lugar, é necessário reconhecer que sou tão falho quanto o outro. Como você gosta de ser corrigido? De uma maneira estúpida ou com amor? Eu tenho certeza que com amor. Eu gosto de ser corrigido com amor. Eu já fui corrigido com amor. E é bom demais. A gente aprende com o nosso erro. E procura não cometer mais. É necessário reconhecer que sou tão fraco quanto o outro. O versículo 1 ainda diz: e guarda-te, para que não sejas também tentado. Guarda-te. Paulo também, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, aquele que se sente seguro demais, bom demais, cuide, para que não caia. Veja que não caia. É necessário reconhecer que eu sou falho também, que eu sou pecador também, tendencioso a pecar também como o outro que caiu. Eu posso ter um erro igual ou pior com do que aquele nosso irmão que um dia caiu, ou que está caído. É necessário reconhecer que eu sou tão falho quanto o outro. Em quinto lugar, é entender que eu não estou sozinho na caminhada cristã. Olha que ótimo saber uma notícia dessa. Entender que eu não estou sozinho na caminhada cristã. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu posso contar com a pessoa que está do meu lado. Eu posso contar. É graça de Deus uma coisa dessa. O versículo 2 diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A carga nesse texto é algo pesado demais, que eu não consigo carregar sozinho. Eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. Quando a gente começa a estudar essa palavra com um pouco mais de profundidade, essa carga é a mesma carga que é levada por uma junta de bois. Boi não é um animal tão fraquinho assim. Mas a carga é tão pesada que é necessário uma junta de bois para levar essa carga. É algo pesado demais. E a gente precisa de ajuda. Para John Stott, essa lei de Cristo é amar os outros como Ele nos amou. Pois este foi o novo mandamento que Ele nos deu.
descrito no Evangelho de João, divinamente descrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 e 36, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha como essa palavra é repetida. Olha a importância disso no texto, neste Evangelho de João. O novo mandamento vos dou, que vos... Olha a palavra amor aparecendo de uma maneira sucessiva, subsequente uma da outra. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É lindo demais isso. É lindo demais. E desafiador demais. É lindo e desafiador. Versículo 35 diz: nisto, do Evangelho de João, capítulo 13, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Entender que eu não estou sozinho na caminhada cristã. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus Cristo disse isso. Sabe um fardo que você não aguentava mais levar? Sabe como chama esse fardo? Pecado. Você não aguentava mais levar esse fardo você não aguenta levar sozinho. Aí Jesus aparece na nossa história. Ai, que beleza. Isso é bom demais. Jesus aparece na nossa história. E Ele leva um fardo, e Ele leva uma carga, me perdoa, uma carga que a gente não pode carregar sozinho, que a gente não consegue carregar sozinho. Aí Ele traz para si. E Ele perdoa os nossos pecados. Perdoa. E o que antes fazia a gente andar prostrado, hoje a gente pode respirar livre, porque nós não somos mais escravos deste pecado. Da mesma forma que Jesus agiu com a gente, da mesma forma que Jesus agiu comigo e com você, com cada um de nós, é essa forma que a gente tem que agir com o outro. Existe carga pesada demais. A gente tem que olhar para o outro e falar: eu quero te ajudar, eu vou te ajudar nisso, eu vou caminhar com você, eu vou pegar na sua mão e vou caminhar ao seu lado. Levai a carga, algo extremamente pesado que eu não consigo carregar sozinho, levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele é o referencial. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O apóstolo Paulo também declara essa verdade na mesma carta, na mesma epístola dos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14. Olha só o que diz esse texto: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza, né? Que lindo isso. Lindo. Lindo viver esse amor vindo do irmão que está do nosso lado para a gente. Mas esse amor deve sair da gente também. E levar a carga uns dos outros, ajudar o outro a levar essa carga tão pesada que ele não consegue levar sozinho. Ele precisa da sua ajuda, precisa caminhar ao seu lado. Também nós temos um julgamento equivocado. Olha só o que o texto diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Versículo 3.
um autoexame falso leva a um autoengano. Sou bom demais. Sou autossuficiente demais. Igreja de presbiteriana de Pirituba sem a minha pessoa. Quem seria essa igreja sem a minha pessoa? Eu não quero nem pensar. Não quero nem pensar o que seria dessa igreja se não fosse o pastor Tiago aqui com vocês. Coitado de mim, meus irmãos. Quem sou eu? Não sou ninguém, não sou nada. Se um dia eu pensar dessa maneira, ou você pensar dessa maneira, um autoexame falso leva a um auto-engano, a um diagnóstico enganoso. Donald Gutierrez diz que o verbo enganar, ele não ocorre, este verbo enganar, nessa expressão que Paulo usa, não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E sabe o que significa esse verbo? Iludir a própria mente. Paulo teve uma sacada brilhante, lógico, tadinho dele se ele pensa que é ele que teve a sacada, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que é inteligente, é o Espírito que é sábio. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu essa sacada maravilhosa. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Ai, se você pensa ser alguma coisa não sendo nada, ou seja, você não é nada. Ponto final. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos a seguinte verdade, dita por nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Jesus Cristo diz as seguintes palavras no capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou. Se antes em Isaías capítulo 5, Deus tinha colocado uma videira que deu um fruto amargo, que deu um fruto ruim, Jesus se coloca agora como uma videira, esta sim é verdadeira. E o texto diz, no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, aquele que tem conexão com Jesus Cristo, este dá um bom fruto, porque sem mim, nada. Olha que poder isso daí, cara. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo está dizendo isso. Nada. Quem nós somos sem Jesus? Nada. Nada. A Bíblia, ela se explica. A intenção de Paulo nesse texto é mostrar que qualquer crente que alega ser alguma coisa está enchendo a sua mente de fantasia, de ilusão. Espero que você não caia nessa ilusão. Fundo do meu coração. Não tenha um julgamento equivocado. Mas, se no lado tem um julgamento equivocado, do outro lado temos uma atitude sensata. Uma atitude sensata. Olha só o que o versículo 4 diz. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte sobre esse versículo: aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa, no caso dessa outra pessoa era aquele que está caído, prostrado, machucado, aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa, se contempla favoravelmente.
Em vez de fazer isso, deveria contemplar-se na lei de Deus e no exemplo de Cristo, pois não é correto comparar-nos com aqueles que caem. Devemos antes olhar para Cristo, a fim de sermos transformados segundo a sua imagem. Quando com sinceridade no coração olhamos para dentro de nós mesmos, com sinceridade, com honestidade, nos tornamos terapeutas de nós mesmos. E olhando para dentro de nós mesmos, conseguimos identificar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos achismos, as nossas convicções falsas, a nossa autossuficiência enganosa. E depois dessa e sincera análise, devemos procurar ajuda. Procurar uma pessoa experiente na fé dentro da igreja, ou procurar os seus pastores. Pastor, eu estou em falta, eu caí, eu estou em pecado e eu preciso de ajuda. E os pastores de vocês vão cuidar de vocês. Mas você também pode procurar um irmão experiente na fé dentro da igreja, pois a responsabilidade da terapia, de cuidar do outro, de trazer esperança para aquele que não tem esperança, não é somente dos pastores. É sua essa responsabilidade, é minha essa responsabilidade. É minha. Certa vez eu vi uma entrevista de um bombeiro que salvou uma criança de uma casa em chamas. Ele deu a vida dele para salvar aquela criança. Ele deu a sua própria vida para salvar aquela criança. Ele entrou quando todos os seus colegas experientes disseram: não entra. E ele entrou. E no último segundo ele saiu com aquela criança nos braços. A criança já desacordada por causa da fumaça. E aquela criança foi salva por aquele bombeiro. O bombeiro sendo entrevistado, ele disse: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu salvei a vida de alguém. Você ficaria orgulhoso se você tomasse cuidado, coragem e entrasse numa casa em chamas e pegasse uma criança, saísse com essa criança? E depois aquela criança acordasse, olhasse para você. Você deu a vida por aquela criança vai olhar para você e vai dizer: tio ou tia, muito obrigado por salvar a minha vida. Como você vai se sentir? Você vai falar: uau, eu fiz isso, né? Isso é graça de Deus. Eu ajudar o outro é graça de Deus. Você acha que Deus precisa de você? Se você acha, você está no julgamento equivocado. Você está aqui, ó. Se você acha isso, você está aqui, ó. Você está aqui, ó. No julgamento equivocado. Se você acha que Deus precisa de você para fazer alguma coisa, você está precisando de ajuda. A gente tem que pegar você, colocar no carro e levar lá no Pinel. Está precisando de ajuda. Está precisando conversar com o psicólogo Itamar. Ou com seus amigos psicólogos também. Está precisando de ajuda. Se você pensa que Deus precisa de você para fazer alguma coisa, você está nesse ponto aqui, no julgamento equivocado.
Deus não precisa de você para fazer nada. Ele não precisa de você. Mas pela graça, que é um favor imerecido, você não merece isso, pela graça dele, ele deixa você trabalhar no reino. Ele usa a sua vida para salvar a vida de alguém. Ele te usa como instrumento de transformação. Ele usa você como um terapeuta para trazer esperança àquele que não tem mais. Uma atitude sensata. Nós não devemos olhar, mirar a si mesmo no espelho da conduta de uma outra pessoa, porque se a gente faz isso, a gente se contempla de uma maneira favorável. Em vez disso, devemos nos contemplarmos na lei de Deus e no exemplo de Cristo. Essa deve ser a nossa conduta. E por final, uma responsabilidade individual. Olha só o que o versículo 5 diz. Parece que Paulo entra numa contradição aqui. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Você fala assim, peraí pastor, peraí. Pastor, olha o versículo 2 lá. Presta só atenção, pastor, no versículo 2. Presta atenção no versículo 2. Eu vou ler para você, pastor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Peraí. Porque cada um levará o seu próprio fardo, então eu não preciso ajudar ninguém, cada um leva o seu fardo. Ema, cada um com seus problemas. Não é essa a interpretação correta. Se você perceber, as palavras são diferentes. No versículo 2 é a palavra carga. No versículo 5 é a palavra fardo. Lembra para quem que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para descendentes de gauleses. Pessoas que não tinham problema nenhum de ir para a guerra. E quando o soldado vai para a guerra, ele leva uma mochila pequena, onde ele leva os seus pertences ali, para ele fazer a sua comida, para ele levar uma coberta para o frio, alguma coisa assim. É uma pequena mochila. Isso é o fardo. Cada um tem a sua responsabilidade, é isso que Paulo está querendo dizer. A gente não pode fugir de uma responsabilidade que é nossa. A partir do momento que eu estou entregando uma responsabilidade que é minha para o outro fazer, eu estou desobedecendo a Deus. Você já parou para pensar o que você está fazendo nessa igreja? Porque ao decorrer da sua história, Deus te trouxe para cá. Você já parou para pensar o que Deus quer de você nesta igreja? Talvez sentados nesses bancos temos missionários adormecidos, pastores adormecidos, presbíteros adormecidos, diáconos adormecidos, professores de EBD adormecidos, pessoas para cuidarem de diversas áreas da igreja, pessoas adormecidas. E Paulo fala: acorda, meu irmão, acorda. Uma responsabilidade individual, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um tem uma responsabilidade, além uma responsabilidade, pois cada um levará o seu próprio fardo. A palavra do Senhor, além da responsabilidade,
Existem algumas coisas que nós levamos por causa das nossas escolhas, dos nossos erros. Existem coisas que a gente acaba acarretando e levando para a vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação ou provação ou adversidade que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, provados, afligidos além das vossas forças. Pelo contrário, é no meio da provação, da tentação, da adversidade, no meio da provação, da tentação, da adversidade, Ele providenciará livramento, de forma que você possa suportar. Daí você pode me perguntar: peraí, pastor, então por que um irmão leva uma carga? Você pode fazer essa pergunta. Se Deus não dá algo que eu não possa, que eu não consigo suportar, se Deus não dá uma coisa que eu não consigo suportar, por que alguns levam carga? Uma carga pesada demais. Sabe quem é o livramento? Você. Sou eu. Eu sou o livramento. Você é esse livramento. De forma que a outra pessoa possa suportar também. Cada um tem uma responsabilidade individual dentro da igreja. É graça do Senhor. É graça do Senhor. É graça do Senhor. Portanto, Paulo convida aquela igreja há 1966 anos atrás a ser uma igreja terapêutica. 1966 anos depois, Pirituba, a igreja presbiteriana de Pirituba, é convidada a ser uma igreja terapêutica. Igreja presbiteriana de Pirituba, seja uma igreja terapêutica. Tem essa graça, é a graça do Senhor. Você ser um instrumento de transformação na história do outro. É graça, porque Deus não precisa de você, mas Ele quer, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, Ele quer dar essa oportunidade a você, de ser uma bênção na vida do outro, de trazer esperança para aquele que não tem mais esperança. Talvez existam pessoas dentro dessa igreja sem esperança. Deus pode usar a sua vida para mudar a vida dessa pessoa e trazer esperança tanto para os de dentro quanto para os de fora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse desafio que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá, ó Pai, o desafio de sermos uma igreja terapêutica. O Senhor nos dá o desafio de sermos uma igreja que gera transformação na vida das pessoas. O Senhor nos dá o desafio para sermos diferentes com os de fora, diferentes dos de fora. Se quando a gente sai aqui fora, o mundo é perverso, o mundo só pensa em si, as pessoas só pensam em si, são pessoas egoístas, que só querem saber de si próprias, de si cuidarem. O Senhor nos convida a ir na contramão dessa cultura que nos cerca. E o Senhor nos convida a vivermos para o outro e sermos uma bênção na vida do outro. Senhor Deus, nos ajude a entender essa responsabilidade, a acordar para essa responsabilidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente ora ao Senhor.
E a gente quer agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos permite a ser, porque o Senhor não precisa da gente, mas o Senhor nos permite a ser uma igreja terapêutica. Uma igreja que não depende única e exclusivamente dos seus pastores. Uma igreja que funciona. Uma igreja que se move. Uma igreja que tem um olhar sensível para a pessoa que está do lado. Para a pessoa que está do lado. Em nome de Jesus, transforme a nossa vida. Mude a nossa história. Em nome de Jesus, que nós oramos, ó Pai. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito esteja sobre a vida de cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém.